Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um condomínio. Hoje o nosso vídeo é um pouco diferente. É um vídeo da vida real de implantação de condomínio. Sabe o morador que comprou um apartamento na planta? Está mudando, estão contratando administradora, síndico profissional, os outros serviços, tem um monte de dúvida, não conhece ninguém. Muitas vezes as pessoas nem moraram em condomínio e eles têm uma série de dúvidas em relação a tudo de um condomínio. E para ajudar a gente nisso hoje, síndica Daiane Fidelis, que é a síndica desse condomínio, foi eleita, o condomínio não foi entregue, né, Daiane? Tudo bem com você, né? Bom dia, tudo bem? Então tá bom. O condomínio ainda não foi entregue, ela já foi eleita, o pessoal tem um monte de pergunta. E tem uma coisa que a gente faz quando entra num condomínio desse, que é exatamente, todo mundo tem muitas perguntas, mas não dá para ficar respondendo individualmente cada condômino. Você não consegue. Às vezes a mesma pergunta chega para você 10 vezes de 10 condôminos diferentes. Se você for responder essas perguntas, você vai levar um tempo enorme e não consegue responder, né? Então o que que a gente faz? A gente faz uma pesquisa dentro do condomínio, pega todas essas informações e a gente sempre grava um vídeo para o condomínio ou manda um arquivo, né? Dessa vez estamos gravando um vídeo para o condomínio, exatamente porque é mais fácil a gente conversar com os condôminos, né, Daiane? O acesso, né, ele é mais rápido. Então, quando a gente faz esse compilado de informações e a gente consegue responder para mais pessoas, se torna mais eficiente esse contato, porque existe muitas dúvidas, né? Implantação, o pessoal está ansioso, nunca morou em condomínio, não sabe nem o que é um condomínio ainda. Nós vamos descobrir isso juntos com os moradores, trazendo essa clareza para eles, né? E aí a gente consegue acessar mais pessoas e às vezes esclarecer dúvidas até de quem não perguntou. Tem muito morador que tem dúvida e ainda não perguntou. Vendo o vídeo, fica mais claro para ele consegue entender o fluxo de um condomínio e aí as coisas vão fluindo mais facilmente. O que é um condomínio? Domínio de mais de um, né? Eu tenho a minha área privativa, que é da minha porta para dentro, o restante é área comum, onde todos têm o domínio daquilo ali. As decisões são tomadas coletivamente. E qual que é a vantagem de um condomínio? Que eu sempre falo, rateio de custos. Se você mora em uma casa, o portão estragou, você paga sozinho. Se você mora em um condomínio, né? Mora em um condomínio, o portão estragou, você consegue fazer o rateio para mais pessoas. Então você consegue dividir o custo e minimizar o seu custo de vida. É mais ou menos isso que você vê também, Daiane, que condomínio é isso? É exatamente isso. Hoje as pessoas têm migrado, né, para condomínios. Hoje todos os lugares têm novos condomínios. E isso traz alguns benefícios, né? Então a questão de segurança, a questão de um controle maior, e esse entendimento é muito importante. As pessoas entenderem que quando eu vou para um condomínio, eu estou comprando e eu tenho vários outros sócios do mesmo espaço. Então não é o que eu quero, mas é o que nós queremos, é o que beneficia a maioria, né, da massa condominial. Então é importante que o morador já vá entendendo. Eu comprei um local para morar, mas não é meu, é nosso. Porque o que eu faço até dentro da minha unidade pode impactar o meu vizinho e o direito de um começa quanto o dever de outro termina, né? Muito bom, Daiane. Então hoje nós vamos falar de um condomínio, contagem, vai ser entregue ainda, já fez a Assembleia de Implantação, que é a AGI, Assembleia Geral de Implantação, mas o condomínio ainda não foi entregue. Então estão nesse processo aí de pegar documento, ainda vai agendar a vistoria, está bem precoce ainda, então os condôminos têm que ter muita paciência nesse momento, não dá para sair indo fazendo as coisas à torta e à direito. Tem que ter muita paciência. E esse condomínio que a gente vai implantar, os condôminos lá têm muitas perguntas mesmo. E aí eu vou fazendo algumas perguntas, algumas você responde, outras eu respondo, e a gente vai batendo esse papo aqui. Eu acredito que eu vou ler todas as perguntas, são repetidas, mas eu falo, já respondemos, e a gente segue aqui com o vídeo. Combinado assim, Daiane? Combinado. Então Vamos vamos lá. esclarecer as dúvidas. Então vamos lá. Primeira pergunta. Aplicativo que agenda para usar área comum de churrasco e salão será enviado e assim que já for, pode reservar a data? Pessoal, vamos lá então.
nós estamos em implantação do condomínio. E como que é feito isso? A construtora vai enviar para a administradora a lista de cadastro com os dados de vocês. Assim que isso for feito, nós iremos cadastrar vocês no aplicativo que vocês utilizarão. O nome desse aplicativo é Groove, que é uma rede de vizinhos. É um aplicativo muito intuitivo, então vocês vão ter vários benefícios nesse aplicativo. E um deles é a reserva das áreas comuns. Fazendo utilização desse aplicativo, você consegue fazer a reserva. Ainda nós não temos a data da liberação dos espaços. Por quê? Após a entrega da área comum, nós vamos verificar quais as necessidades do espaço, fazer mobília, fazer as regras básicas, porque a gente ainda não tem um regimento para que a gente possa utilizar da melhor forma o espaço, para que seja algo agradável e não gere transtorno para o condomínio. A segunda pergunta: quais serviços serão prestados e valor? Eu acredito que foi colocado aqui de forma genérica, mas talvez esteja falando de administradora e síndico, mas o condomínio ele tem diversos serviços. Os valores foram o que foram aprovados na previsão orçamentária na Assembleia de Implantação, na AGI. A gente vai mandar para vocês quais os custos do início do condomínio, né? Esses custos é para o início do condomínio. Foram feitos de acordo com a experiência da administradora e da síndica que está entrando no condomínio em conjunto, né? Para a gente começar o condomínio tendo dinheiro aí, conseguindo arcar com as contas. O condomínio não tem fins lucrativos, beleza? Todo o dinheiro arrecadado é para o condomínio, pagar as custas do condomínio e fazer ali uma pequena reserva para uma emergência, ok? Vamos mandar para todo mundo, né? Via WhatsApp, talvez, depois? Isso. No grupo que nós temos aí no condomínio, nós vamos mandar a previsão que foi feita para vocês, porque eu vi que tem muitas dúvidas, né? E são muitos serviços. Assim como o Wagner disse, nós temos aí vários prestadores que estarão dentro do condomínio. Os únicos prestadores que já foram contratados foi o síndico que foi eleito, que sou eu, e a administradora. Então, a partir daí, nós iremos fazer uma assembleia para definir quais as outras empresas, né? Quais as empresas que vocês querem prestando serviço para vocês. Você falou uma coisa interessante que é pergunta tema aqui também, já vamos responder. Quem escolhe os prestadores de serviço são os moradores em assembleia. Então, assim que tiver tudo organizado e já tiver com os orçamentos, e tem moradores já indicando empresas, que é muito importante. Vocês, como condôminos, indicar empresas, indique as empresas. Ô síndico, vou te ajudar, eu tenho empresa top aqui no meu condomínio, ou que eu conheço, indica. A gente faz o orçamento com todo mundo. E quem decide sobre quem vai contratar sempre vai ser os condôminos. Lembrando, para as questões que os condôminos podem deliberar. Tem situações que vai ser o síndico, que é prerrogativa dele. Mas nos que são de condômino, todo mundo vai ter acesso a isso e vai poder escolher, né? Quem quer, né, que vai estar com eles aí dentro do condomínio. Beleza? Então, essa aqui já foi. Qual o período de contrato da administradora? Qual o período de contrato da administradora? A SOS do síndico trabalha no contrato de 1 ano. Beleza? Podendo ser renovada automaticamente. Não tem multa rescisória, é apenas aviso prévio. Entramos no condomínio. Não gosta da gente? Comunica. 30 dias depois, estamos fora tranquilamente. Estamos nos condomínios que as pessoas nos querem, beleza? Pelo nosso trabalho de excelência. Então, nunca que a SOS do síndico vai estar dentro do condomínio obrigando o condomínio. Não, tem um contrato que vocês não podem me tirar do condomínio. O condomínio de vocês, tem muito isso, na Daiane? Acontece muito isso, de algumas empresas fazerem contratos, vamos dizer assim, amarrados, né? Obrigando os condôminos a tê-los dentro do condomínio. E esse não é o nosso intuito, nem da administradora e nem do síndico. O síndico e a administradora, eles fazem um trabalho conjunto. E é importante que os moradores gostem desse trabalho, né? Que eles tenham uma visão positiva dele, para que seja produtivo, para que a gente traga um resultado, porque o nosso interesse para o condomínio é gerar valor. A casa é de vocês, nós prestamos serviço para vocês, então vocês precisam estar satisfeitos com isso. Aproveitando sobre isso, né, tem algumas outras perguntas ali, se pode ser trocado a administradora ou pode ser trocado o síndico.
Todo prestador do condomínio, pessoal, ele pode ser trocado. As únicas coisas que são fixas no condomínio, por enquanto, são vocês, que são os donos, os proprietários. Mas nós, não. Mas eu acho que é Eu necessário... falo que nem os proprietários são fixos, porque eles podem ir embora e ter um outro proprietário. A única coisa que é fixa no condomínio são os As apartamentos, as estruturas, né? estruturas, porque tudo no condomínio troca, não tem jeito. Então, hoje é um proprietário, amanhã é outro, hoje é um inquilino, amanhã é Amanhã outro, é hoje é um síndico, amanhã é outro. O que precisa ter é responsabilidade com essa prestação de serviço. É a gente entender como condômino que eu não posso prejudicar o meu condomínio e o síndico ter na cabeça dele que responsabilidade, gente, com o patrimônio de vocês. Então, o síndico ele tem que ter essa responsabilidade, não pode dilapidar o patrimônio de vocês, né? O slogan da gente é sempre assim, ó, gerar valor para o seu patrimônio. Um condomínio organizado, ele é valorizado. Certeza. E essa responsabilidade é muito importante. Então, é avaliar o trabalho, acompanhar o trabalho, saber o que é, né, responsabilidade de cada pessoa, para que a gente, assim, tenha um ponto de vista sobre isso. Então, como o condomínio ainda não foi entregue, como o pessoal ainda não conhece o trabalho, é muito precoce. Tanto para avaliar o que foi contratado, e a gente tem que ter responsabilidade para os novos contratos. Então, o morador ele tem todo o direito de indicar a empresa e ele que vai escolher a empresa. Só que toda contratação ela tem um escopo, né? Tem condições básicas que essa empresa precisa cumprir para estar dentro do condomínio para a segurança dos próprios condôminos. É isso aí. Então já respondemos sobre isso. Tem uma dúvida que vai ser recorrente aqui, eu acho que a gente pode falar sobre isso. Espaço gourmet, piscina, salão de festa, como que vai ser o uso, né? Tempo que eu posso usar, posso levar visitante na piscina? Eu vou fazer um compilado, porque isso vai se repetir muito aqui. Então, você pode fazer para a gente esse apanhado aí de informações sobre o espaço gourmet, salão de festa e piscina. Tempo, horário, né? Quem pode usar, quem não pode usar. Pessoal, as regras de uso da área comum, ela é feita pelo regimento interno. O condomínio de vocês ainda não tem o regimento interno. Então, para utilização inicialmente, nós precisamos fazer regras básicas. Mas quem decide isso? É o síndico que vai determinar? É o síndico juntamente com vocês. Então, a escolha é de vocês. Como será utilizado, qual o horário, de acordo com as normas, né? Para que não tire o sossego do seu vizinho. Mas interessante trazer para vocês que a gente precisa fazer isso de forma madura. O pessoal chega no condomínio muito ansioso para fazer utilização desses espaços. Querem fazer festa todos os dias e a qualquer horário. E isso não é bom. Eu posso trazer toda a minha família para a piscina? Até onde isso é prejudicial para o condomínio? É legal um condomínio chegar para a utilização da piscina e ele não ter espaço porque tem vários visitantes? Qual o prejuízo disso para o condomínio? Então, nós vamos discutir isso juntos e assim deliberar como serão utilizadas essas áreas comuns. Lembrando sempre que não é o que eu quero, mas é o que eu quero, que não traz prejuízo para o outro e que a gente esteja de acordo, né? Então, o pessoal precisa estar de acordo, mas as regras serão feitas por vocês para a utilização dessas áreas, com orientação, não pode ser de qualquer forma. Então, nós vamos ter orientação jurídica, nós vamos ter orientação do síndico, que tem experiência na área, para que vocês façam a utilização da melhor forma possível. Um próximo tema, que também repete muito, é sobre rateio de gás e água. Se a água está inclusa no condomínio, se o valor é rateado pelo consumo. Então, vai repetir muito isso aqui. Então, fala um pouco para a gente sobre isso, né? Como que vai ser rateio de água, como que vai ser o rateio de gás, por favor. Pessoal, condomínio, a premissa dele é a divisão das contas do condomínio. O condomínio de vocês, ele já tem a pré-disposição para individualização de água. Então, na primeira assembleia que nós fizermos, nós já vamos deliberar sobre isso. Por quê? Para a gente facilitar essa leitura, para que o morador pague justamente pelo que ele consumiu. Lembrando que, independente do consumo, nós temos hoje uma taxa fixa da Copasa, que o morador paga. Mas, além disso, é feita a leitura, mas nós precisamos votar, escolher a empresa e fazer essa individualização. Então, no primeiro momento, vai ser feito um rateio igualitário, mas nós faremos a individualização para facilitar isso.
O gás, ele é feito de forma de rateio para todas as unidades. Então, não tem individualização, é de forma coletiva e ele está na previsão orçamentária de vocês. Ainda sobre o gás, teve uma pergunta interessante aqui. Ah, e o gás vai ser rateado porque tem as boleiras, tem quem faz doces para vender dentro do condomínio. Informação importante para vocês: o condomínio de vocês é um condomínio estritamente residencial. Foi feito para você morar, para você residir. Então você não pode ter uma confeitaria dentro do condomínio. Então você não pode ter um fogão industrial. Você não pode ter dentro do condomínio, né, um espaço de vendas, fluxo de pessoas entrando e saindo do condomínio. O condomínio que vocês compraram está na convenção de vocês. Residencial, residir. O que é residir? Trabalho, chego em casa, minha família, faço meu almoço, faço minha janta, durmo, tenho paz, tenho tranquilidade. Imagina, tem uma boleira aqui no condomínio. Que dá bola não, gente, pelo amor de Deus, que faz bolos. E aí o dia inteiro batendo as panelas lá, fazendo bolo. O seu vizinho não vai dar conta disso, né? Não vai dar conta. Então, não pode, não tem essa possibilidade não, beleza? Condomínio é para morar. Tô certo, Daiane? Para morar? Certíssimo. Importante a gente esclarecer isso, pessoal, num condomínio de implantação, porque a gente está construindo uma cultura. Então, nós vamos fazer isso juntos. O condomínio, a gente vê isso em condomínios mais que estão habitados há mais tempos, mais antigos, que o pessoal entende que algumas profissões podem trabalhar dentro do condomínio e outra não. Mudar a destinação do condomínio. Independente de qual função você exerça, ela não pode ser feita dentro do seu apartamento. Ela é para fim exclusivamente residencial. E isso traz grandes implicações. No caso de uma boleira, né, de fazer salgado, qualquer situação dessa, vai ter o consumo do gás, que é feito de rateio, mas não somente isso. Se a gente tem um sinistro dentro do condomínio, precisa acionar o bombeiro, e essa unidade que causou isso, ela faz bolo para venda, ela faz salgado, o sinistro nem vai cumprir, né, com... Aí tem um fogão industrial lá dentro do condomínio. Opa, não vai. Aí aconteceu um acidente. Aí lembrando também sobre o sinistro. O condomínio tem um seguro. Temos que fazer o seguro. Logo depois da abertura do CNPJ, papel da administradora, já abre o CNPJ, já fazemos as cotações de seguro e realizamos o seguro do condomínio. Toda edificação tem que ter o seguro. Seguro das áreas comuns. Cada unidade tem que ter o seguro dela. Quem fez financiamento e normalmente já está incluso, mas pode cancelar depois de um tempo, fazer da sua o seguro que você quer, mas precisa ter também. Porque se o incêndio vem do seu apartamento e queima os apartamentos do vizinho, a responsabilidade é sua, não do condomínio. E o seguro do condomínio não vai cobrir isso. Então fique muito atento sobre isso. Tem que ter muita responsabilidade, gente. Usar transformador dentro do apartamento, produto que é 220, está usando produto 110, não sei. Esse tipo de coisa aí que coloca em risco, né, a segurança. E já aproveitando nessa parte, Daiane, algumas perguntas já vou até responder aqui sobre isso. Obras no condomínio. Posso mudar e posso fazer as obras? Vocês vão receber um manual da construtora, um manual da sua unidade. Toda reforma, toda melhoria que vocês vão fazer aí, quero colocar um nicho na parede. Consulta se pode, porque eu tenho quase certeza que não pode. Beleza? A parede é a estrutura do condomínio. Então, consulta o manual, consulta a construtora, para você não perder a garantia do seu imóvel. Ah, quero trocar o piso. Pega o martelete e sai quebrando o piso. Não pode usar martelete. Não é isso? Piso sobre piso, tem que consultar o manual. Você pode perder a garantia do seu apartamento. Além de perder a garantia, pode comprometer a estrutura, né? Então, nós vamos ter aí, vocês vão receber o manual da construtora e é importante, pessoal, que vocês leiam. Leiam o manual, leiam a convenção de vocês, para que vocês tenham conhecimento do condomínio mesmo, saiba como é um condomínio, para que a gente não tenha problemas futuros. Nós faremos também um formulário de obras, né, para a gente acompanhar onde o morador relata qual obra que ele está fazendo, para que a gente entenda tudo isso e tenha esse controle. Mas o que vai trazer esse norte para vocês do que pode e o que não pode é o manual que vocês recebem da construtora. Lá vai citar o que pode ser feito e, inclusive, as garantias de vocês. Porque de tempo em tempo tem que ser feito vedação e esse manual traz toda essa clareza para vocês. Tem muito síndico que vai cobrar a garantia das construtoras, mas ele não fez uma manutenção preventiva.
porque é custoso. Você tem que pagar para fazer as manutenções preventivas, porque senão a construtora depois não vai, né? Opa, tem 3 anos que vocês não limparam a caixa de gordura. Como que eu te dou garantia de algo que você tem que dar manutenção? Então, o condomínio ele tem as manutenções periódicas dele, ele tem que cumprir. Ainda sobre o rateio aqui, Daiane, a água não está incluso na previsão orçamentária. A água não está incluso na previsão orçamentária. Será rateado inicialmente igual para todo mundo, posteriormente com a individualização, taxa fixa, todo mundo vai pagar igual e o excedente de acordo com o consumo de vocês, beleza? A administradora vai ter o zelador vai fazer toda a leitura mensalmente, bonitinho, a gente vai fazer o rateio, beleza? Então, muito bem organizado após a individualização de água. Tem uma pergunta aqui sobre os barrancos. O pessoal está questionando os barrancos. Um barranco tem muita grama, não tem grama, e ele acha que tem que ter grama, outro barranco não tem um parapeito. Nós ainda não recebemos o empreendimento, então não tem como dizer como vai ser, se vai resolver ou não. Primeiro tem que ter a primeira visita, assim como perguntaram também sobre acessibilidade. Ah, não está em acordo. Às vezes a pessoa tem conhecimento, sabe que não está em acordo, não sei. Mas ainda não recebemos o empreendimento. Precisamos receber o empreendimento para depois entender o que está acontecendo, né, Daiane? Para a gente poder resolver todas essas questões. Exatamente. Eu recebi muitas pontuações de moradores falando de não estar de acordo com o paisagismo, com os barrancos, com a acessibilidade. E o que eu queria dizer para vocês? Nesse momento, o que a gente precisa é tranquilidade. Nós não recebemos o empreendimento ainda. Então, às vezes, a gente está preocupado com o mato que está grande e vai ser cortado. Mas, a princípio, nós só vamos ter ciência de como será entregue no dia da entrega da área comum. Essa entrega será feita pela construtora ao síndico. Né? Como eu disse para vocês, nós vamos convidar os conselheiros para estar participando. Tem um morador aí também que é engenheiro e quer participar da entrega e não tem problema nenhum. E ele vai estar nos auxiliando. E aí nós vamos pontuar para a construtora o que não está de acordo com o que a gente espera. Lembrando para vocês que existem coisas que a gente pode mudar, porque está todo mundo ansioso para mudar, e ainda assim a gente não perde a garantia. Então, cada garantia ela tem um prazo. A construtora tem responsabilidade sobre o empreendimento por 5 anos. Então, a gente pode fazer essa mudança e aí cobrando da construtora. Então, eu acredito que é só uma questão de paciência, receber o empreendimento para que a gente possa, sim, analisar o que está bom e o que não está bom e pedir para ela o suporte necessário. Eu sempre falo também que as pessoas estão preocupadas agora. O condomínio vai começar a apresentar, todo condomínio de qualquer construtora, ele vai ter problemas a serem resolvidos. Toda construtora deixa uma equipe de engenharia, né, disponível para o condomínio para resolver tudo isso. Até porque, vocês imaginam, a construtora constrói 288 unidades, ninguém morou, ninguém utilizou. E é na hora do uso que a gente vai entendendo. Então, o condômino ele tem a garantia do imóvel dele, assim como o condomínio tem garantia das áreas comuns. Então precisa ter muita tranquilidade para a gente ir fazendo isso e exigindo da construtora as garantias, tudo certinho. A construtora não vai se negar a cumprir com isso, porque é obrigação legal dela de fazer. Então tem muita gente preocupada, ah, mas se a construtora não cumprir? Não, não tem isso. Se está errado, a construtora vai fazer. As grandes construtoras sempre fazem o que está dentro da legislação, e se tiver errado, tem que corrigir, não tem jeito, beleza? E aí, alguém pergunta também sobre os custos, já falamos inicialmente. Vamos enviar para vocês todos os custos previstos. Pode ter pequenas alterações? Sim, pode ter pequenas alterações, porque ainda não foram feitos todos os orçamentos e nós não sabemos ainda o consumo, como que vai ser o condomínio, a necessidade. A gente planejou lá 4 porteiros, mas vai que a demanda é muito grande, eu preciso contratar mais um durante o dia. Então essas questões a gente vai analisando com o tempo. E vai ser analisado como? Condôminos, síndico, administradora. Vamos estar sempre conversando para a gente melhorar o condomínio de vocês. E a taxa de condomínio de vocês vai ser definida por vocês. São serviços que vocês vão contratar que vai definir o valor da taxa de condomínio. Ah, eu quero pagar uma taxa de condomínio baratinha. Bem baixa, bem baixa. Manda todo mundo embora, paga baixinho, não tem portaria, não tem nada. Não, eu quero um condomínio de excelência. Vou pagar o custo disso. Então, taxa de condomínio, vocês vão decidir. Sempre a maioria em assembleia, beleza? As decisões vão ser tomadas por maioria em assembleia. Maioria simples, para as decisões do dia a dia, eleger um síndico. Então, vai ter sempre lá, primeira chamada,
20 horas. Segunda chamada, 20h30. Primeira chamada, 2/3 dos condôminos tem que estar presente. Não tem. Esperando segunda chamada. Convocamos todo mundo do condomínio. Todo mundo foi convocado. E aí, parece 10 pessoas para escolher a conservadora. Elas vão definir. Os outros vão ter que acatar. Porque as deliberações das assembleias são soberanas. Beleza? Então, não foi na assembleia, decidiu, cabe o condômino aceitar. Aí depois não vai na assembleia e fica. Nossa, não concordo, não sei o quê. Não foi na assembleia para decidir, passou o direito para outro, não é? E não é ser intransigente, é ser justo. Todos foram convocados. Quem não foi, né, passou o direito para o outro decidir para ele. Tem situações do condomínio que vão ser quóruns específicos, alteração da convenção, o regimento interno, né, alteração da destinação do empreendimento. Isso está tudo lá na convenção de vocês. Leiam a convenção. Entendam quais são os seus direitos, obrigações dentro do condomínio, ok? Estão perguntando aqui qual é o primeiro passo da síndica após a entrega, a vistoria das áreas comuns. Pessoal, nós não recebemos o empreendimento ainda. Foi feita a assembleia de implantação, né? Mas não foi entregue para nós ainda o empreendimento. Então, foi feita a vistoria das áreas comuns. Nós vamos verificar o que está em acordo, em desacordo e passar para a construtora. E logo após essa vistoria é feita a liberação de chaves para vocês. Então, a construtora que vai determinar essas datas. E aí a gente vai passar para as orientações básicas de mudança, de horários, tudo isso, para que a gente comece a caminhar. Mas, a princípio, eu recebi o condomínio, o que a gente precisa fazer? Fazer as contratações necessárias, que é da conservadora, do gás, para que a gente, do seguro, para que a gente comece a ter o fluxo normal da vida de um condomínio. Então, recebemos o condomínio, qual que é o próximo passo? Fazer as contratações, chamar uma assembleia para fazer as contratações necessárias. Muito bom, Daiane. Tem uma dúvida sobre o valor da taxa de condomínio. Teve uma moradora que ela votou, mas ela não entendeu que não seria o valor dividido igual para todo mundo. O condomínio de vocês está determinando na convenção que é por fração ideal. Os valores são rateados de acordo com o tamanho da unidade. Já está lá na convenção de vocês. Todo condomínio é assim, viu, gente? Não é só o de vocês, não. Praticamente todos os condomínios é por fração ideal. É a forma mais justa. Apartamento maior é igual o IPTU. Casa maior paga mais IPTU do que a casa menor. Apartamento maior paga mais condomínio do que o apartamento menor. Então, por isso que existe essa variação de valores. Ela até colocou 272, 346. Na convenção tem lá a sua fração ideal, beleza? Então, na previsão orçamentária que a gente apresentou e que vai estar inclusive em ata, vai ter todas as frações do condomínio e o valor certinho lá por cada fração, beleza? E tem também aqui uma pergunta para você, Daiane. Vai entregar as áreas comuns do condomínio. O condomínio recebeu. Isto recebeu, assume as responsabilidades de tudo ou ainda continua com a garantia? Não, não. Nós recebemos a área comum e as garantias permanecem. Cada garantia tem um tempo, né? Mas a construtora continua sendo responsável pelo condomínio, até porque existem coisas que nós só vamos perceber, como o Wagner falou, com o uso. Então, a gente utilizou, não está funcionando, a gente vai acionar a construtora. Nunca ninguém morou no empreendimento. A partir do momento que passa a morar no condomínio, a gente vai entender. Ah, isso aqui funcionou, isso deu problema, isso não está de acordo, e aí a gente vai acionando de forma gradativa a construtora para solucionar os problemas. Isso é na área comum e na unidade de vocês também. Então, às vezes, o morador entra e ele vê que tem uma cerâmica com problema. Ele só vai perceber isso depois que ele entrou, porque ele está ansioso agora, não viu. No primeiro momento, é feita uma vistoria com o morador também, para entrega, né, da unidade. Então, é importante que vocês se tranquilizem para fazer essa vistoria da melhor forma, que verifiquem todas as informações que é passada, verifiquem todos os detalhes, para que vocês também possam cobrar a construtora dentro das unidades, quando necessário. Tem uma pergunta interessante. O limite de entrega do empreendimento já foi ultrapassado? Posso desistir de imediato do financiamento sem sofrer danos? Todo contrato é feito para ser cumprido. E no seu contrato com a construtora, com o banco, todo contrato que você assinou aí, ele tem o que você pode fazer, o que você não pode e quais são as implicações disso. Se a construtora não cumpriu o prazo de entrega, possivelmente no seu contrato já está determinando qual que é a penalidade. Da mesma forma, se você não cumprir com o seu contrato,
também terá penalidades. Consulte um advogado, esclareça mais com o advogado, para você tomar uma medida mais assertiva e não sair, às vezes, complicando ainda mais a situação, beleza? Muita calma nessa hora. E aí, vai ter umas outras perguntas aqui. Primeira vez que está morando em condomínio. E aí, pergunta muito sobre síndica profissional. Exemplo de perguntas. Quantas vezes você vai no condomínio por semana? Pessoal, vamos lá. O pessoal que nunca morou em condomínio aí fica com dúvida qual que é o papel do síndico, quantas horas ele fica no condomínio, quantos dias ele vai ao condomínio. E o que eu queria dizer para vocês? O síndico profissional, ele trabalha sobre demanda. Então, um exemplo, nesse primeiro momento eu vou ter muito mais demandas dentro do condomínio de vocês. Então, eu vou ter que fazer vistorias em maior quantidade de vezes, eu vou acompanhar a construtora, eu tenho que estar sempre junto ao engenheiro, sempre auxiliando vocês, e vai chegar um momento que essas visitas diminuem. O que eu quero dizer com relação a isso? O síndico vai estar presente no condomínio todas as vezes que forem necessárias. O síndico, ele não trabalha alocado no condomínio, ele não é um funcionário do condomínio e ele não bate cartão. Muitos moradores entendem que o síndico ele é um funcionário do condomínio, né? Eu precisei dele, ele tem que estar dentro do condomínio. E não é assim que funciona. O síndico ele faz a gestão do condomínio e às vezes ele nem faz ela internamente. Existem demandas que são externas. Precisa se resolver algumas coisas externas. Mas todas as vezes que precisar do síndico dentro do condomínio, ele vai estar dentro do condomínio. Precisei de você, condomínio. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, vazamento de água gigante, precisou da síndica. Tem alguém para atender? Pessoal, vamos até colocar isso aí. O síndico, eu expliquei isso na assembleia, ele atende como? Nós atendemos situações, né, diárias no horário comercial, né? O síndico, ele não deixa de ter a vida dele pessoal. Mas, Daiane, eu tenho uma emergência, tem um vazamento gigante no condomínio. O zelador não está aqui para fechar o registro. Eu consigo fechar o registro. Eu posso fechar? Claro que pode. Mas eu vou acionar quem? Vai acionar o síndico. O síndico, ele tem que resolver. Ele vai chamar um prestador, ele vai ao condomínio. Teve um incêndio no condomínio. Para quem que eu ligo? Para o síndico. Ah, Daiane, o meu vizinho de cima está fazendo barulho e eu não consigo dormir. Isso é uma emergência? Não é uma emergência. Não quer dizer que você não dormiu, que o síndico também não precisa dormir. Você vai pontuar essa ocorrência e nós vamos tratar com a unidade posteriormente. Mas todas as emergências, o atendimento dela é 24 horas. Daiane, teve outras perguntas sobre a área comum do condomínio, salão de festa, piscina, horário e tudo. Já foi falado que isso vai ser tratado no regimento interno, com acompanhamento do advogado. Tem que ter, gente, advogado lá para saber que está fazendo tudo certinho. E os condôminos também participando disso. A vantagem do condômino participar na elaboração do regimento, das regras, é que ele cumpre com mais gosto. Porque imagina que se a gente faz, manda para o condomínio, tem que cumprir. Não é assim. Então, tem tempo para analisar, discutir. Lógico, o condômino que é uma coisa que não pode, é legal, então não vai ter, beleza? Então, por isso que precisa contratar um advogado para fazer isso. Mas tem uma pergunta bem interessante. Posso ter quantos animais no meu apartamento? Não não são quantos animais eu posso ter no meu apartamento. O meu animal dentro do meu apartamento, se eu quiser ter um tigre lá dentro, não incomoda ninguém, ninguém nem sabe que existe, é direito à propriedade. Mas eu tenho um chihuahua e o cachorro late 24 horas por dia. Vai incomodar todo mundo. Eu tenho 3 gatos, ninguém nunca vê os gatos. Mas eu tenho um gato que invade o apartamento do vizinho, causa estragos, causa danos. Então não é quantidade de animais, né? É que todo animal que tem dentro do condomínio, ele precisa ser cuidado. E ele tem que ser adestrado para estar dentro de condomínio. Às vezes a pessoa veio de uma residência e o animal dela, o pet, tem manias que dentro do condomínio vai ser extremamente desconfortável, né? Imagina, todo mundo passa na porta, o cachorro desse tamanho começa a latir na porta e dá cada tapa na porta, né? Que o prédio todo fica incomodado. Então, tem que ser adestrado. Então, não tem jeito. Então, tenha essa preocupação, né? Posso ter o meu pet desde que ele não venha tirar o sossego dos demais condôminos, né? É direito meu ter o pet, mas é direito do meu vizinho ter a paz e a tranquilidade de viver bem dentro da unidade dele, ok?
Então vamos lá, mais uma pergunta. Já foi 2 folhas de perguntas, ainda tem mais ainda. Câmeras serão instaladas dentro do condomínio. É responsabilidade dos moradores pagar? Câmeras que vão ser instaladas dentro do condomínio. A responsabilidade é dos moradores pagar? Pessoal, toda melhoria que é feita no condomínio, ela vai ser custeada pelos moradores. Como o Wagner disse, o condomínio ele não tem fim lucrativo. Então, o que a gente arrecada é para pagar as contas e fazer melhorias. Então, se eu hoje optar que eu vou pôr câmera em toda a área comum do condomínio, quem paga por isso? O próprio condômino. Ah, Daiane, a gente quer que ponha um vigia fazendo ronda no condomínio. Quem paga por isso? Os condôminos. Daiane, a gente quer que tenha uma pessoa para cuidar da piscina o tempo todo, para controlar o acesso. Quem paga por isso? Sempre os condôminos. Os benefícios são dos condôminos e também os gastos são dos condôminos. Muito bom. Daiane, tem uma pergunta. Como vai ser a implantação da administradora? Essa eu vou responder para vocês, né? Então vamos pegar, fazer todo um levantamento documental do condomínio, vamos criar um arquivo onde que fica tudo documentado, né? O dia que a administradora sair ou precisar, o condomínio tenha tudo isso em mãos. Vamos pegar o cadastro dos moradores, todo mundo cadastrado bonitinho. Vamos implantar o aplicativo, vamos implantar um sistema de controle de portaria, então vai ter que comprar um computador para portaria. O computador pode ter um webcam para fotografar o visitante, para ter segurança dentro do condomínio, beleza? Então, vamos fazer tudo isso aí, cuidar da parte fiscal, tributária, inscrição municipal, fazer tudo o condomínio. Inclusive, alguém perguntou sobre, vou saber meu endereço onde? A partir do momento que a gente abrir o CNPJ, é onde que vai estar lá o endereço do condomínio, beleza? Aí é só colocar o seu bloco e apartamento lá, você vai ter o endereço do seu condomínio. E aí tem uma pergunta que é para você, Daiane. Como que vai ser feito o pagamento da síndica? Pessoal, a síndica ela emite nota fiscal e ela recebe através de nota fiscal. Os prestadores do condomínio, eles precisam ser empresas. Então, eles precisam estar apresentando nota fiscal para receber. Isso aí até vale, porque às vezes a pessoa fala assim, ó, eu tenho um amigo que tem uma empresa. E aí ele pode participar, fazer uma manutenção no condomínio? Quem faz manutenção para CNPJ é pessoas que têm um CNPJ, precisam ser empresas. Então, para estar dentro do condomínio, nós precisamos ter empresas dentro do condomínio. O síndico não é diferente. O síndico, ele emite a nota fiscal dele e ele recebe através dessa nota fiscal. Muito bom. E aí, sobre acessibilidade, já falei aqui, tem uma pergunta sobre acessibilidade, qual o valor do condomínio, também já respondi. Não conseguiu participar da assembleia, perguntou se tem um valor definido, já respondemos também. Se pode individualizar água e gás, já respondemos. Pode individualizar água, o gás é coletivo para todo mundo e que o valor da água não está incluso no valor apresentado, ok? Ele vai ser rateado igual para todo mundo inicialmente, depois dividido pelo consumo após individualização. Como utilizar o salão de festa, já falamos. Sobre reforma, já falamos. Pode colocar lixo no banheiro, já falamos. Se é possível mudar o fogão de lugar, já que o gás é encanado, também já falamos sobre isto. Tem alguma coisa que você quer falar em cima desses Pessoal, detalhes? sobre gás, importante isso aí. Posso mudar o meu fogão? Então já tem um projeto, né? Então é importante que você consulte a construtora sobre isso. Mais do que isso, o gás é canalizado. E a maioria do pessoal vem, né, de casa. Então é importante que você saiba uma mangueira, tem uma mangueira de aço específica que você precisa utilizar para fazer a instalação do seu gás. A pressão do gás canalizado ela é maior, então é importante que você tenha esses cuidados para manter a segurança da sua unidade e das outras também. Daiane, tem uma pergunta sobre colocar plantas na entrada do bloco naquela área verde. Todo mundo que vai mudar para condomínio, principalmente quem vem de casa, tem muitas plantas. E às vezes, o que acontece nos condomínios? Pessoal, condomínio não é o que eu disse, é de todos, né? Então a gente recebe um empreendimento e ele tem um projeto arquitetônico, ele tem vamos dizer assim, um equilíbrio do que é feito, um padrão. Essa é a palavra adequada, né? Ele tem um padrão.
Então, um morador, a gente pode pôr planta? O condomínio pode. A gente vai decidir que vai pôr uma planta na porta de cada bloco, mas isso é uma decisão em coletivo. E nós vamos pôr a mesma planta em todos os blocos. Então, a gente precisa manter um padrão. Não dá para o morador decidir que ele vai plantar um abacateiro no condomínio e aí depois a gente tem problema com as raízes dele. Ou às vezes uma planta, eu gosto mais de uma planta, o outro gosta mais de outra, e aí na porta dos blocos o pessoal quer plantar. Eu gosto de espada de São Jorge, o outro gosta de cacto e nós vamos plantar? Não é assim que funciona. Então a gente precisa manter o padrão do empreendimento. Outra coisa é no hall de entrada. O pessoal muda e começa a colocar plantas no hall. Não pode. Beleza? Não pode. O hall tem que estar livre e desimpedido no caso de uma emergência. Traz o tapete de casa escorregadio, alguém passa, escorrega e cai. Responsabilidade do morador, não pode colocar, beleza? É ideal até que depois faça uma previsão de custo para poder colocar um tapete padronizado para todo mundo, de borracha, um capacho, bem bonitinho aí, com o número do apartamento, né? Lembrando que a responsabilidade de limpar o capacho é da unidade, beleza? A menina da limpeza não vai fazer a limpeza desse capacho, não. E não colocar móveis nas áreas comuns. O apartamento, gente, a área de uso de vocês é da porta para dentro. Lá fora tem um espaçozinho, não é para colocar nada lá. É do condomínio, é de todos. A não ser que todos autorizem fazer isto, beleza? Todos têm que autorizar. Então não adianta colocar vaso de planta na entrada dos blocos. E aí vem a questão das alterações também. Muda para o condomínio, quero alterar a minha porta. Ninguém perguntou aqui. Não pode. Porta padrão. Beleza? Eu quero, mas essa aqui é frágil. Você vai colocar uma porta mais resistente, na mesma cor, no mesmo tamanho, no mesmo design. Porque o que valoriza o condomínio de vocês é o padrão. Se o condomínio de vocês continuar no mesmo padrão, ele vai ser valorizado. Se vocês começarem a querer fazer coisas que não estão dentro do padrão, vai avacalhar toda a situação e o condomínio de vocês começa a perder valor de mercado. Ninguém quer mudar para um condomínio que uma porta de um jeito, a outra porta de outro. Ninguém quer isso não, beleza? Então, mais perguntas aqui. Só lembrando, pessoal, quando a gente fala sobre objetos aí, nós não podemos colocar objetos nas áreas comuns, nós não podemos pendurar objetos nas janelas, né? Isso a gente fala da estética do condomínio, mas não é só porque não pode, porque é feio. Existem várias regras sobre isso, né? Então, a passagem tem que estar liberada, se cai um objeto da janela, isso causa um dano, isso tem toda uma responsabilidade. Então, como o Wagner disse, só ressaltando, o que é de vocês é da porta para dentro, desde que isso não cause prejuízo a outra unidade também. Posso cobrir as vagas de garagem? E se as vagas para visitante precisa agendar? 2 perguntas aí. Pessoal, com relação à cobertura das vagas, isso é uma coisa que a gente vai discutir, né? Depois que tiver já dentro do condomínio, porque o interessante é que se faça essa cobertura de forma coletiva, a gente padronize isso. Então, depois a gente vai discutir sobre isso. E sobre o uso das vagas de visitante, como qualquer uso da área comum, nós vamos definir isso juntos. Então, eu ainda não tenho uma resposta pronta para vocês para essas perguntas, porque o condomínio, ele não é uma receita de bolo. Vamos fazer assim, pronto. Nós vamos construindo isso juntos. Não, eu acho que é melhor assim, e aí a gente vai discutindo essas opiniões e formando uma cultura para o condomínio e assim definindo as regras a serem cumpridas. Tayane, tem uma pergunta muito interessante que vale muito a pena dissertar sobre isso. Tem um morador que ele recebe uma cesta básica todo mês lá no condomínio e ele está perguntando: porteiro, pode receber minhas encomendas ou não pode receber minhas encomendas? A minha cesta básica pode receber minha cesta básica? Então, são perguntas que eu acredito que de várias pessoas aí do condomínio. Então, fala um pouco para a gente sobre essa situação. Pessoal, é importante falar sobre isso, principalmente agora no início, porque o pessoal começa a receber móveis, eletrodomésticos, né? Qual que é o papel da portaria? O principal papel da portaria é controle de acesso. Então, ele vai controlar quem entra e sai do condomínio e fazer esses registros. E ele trabalha para o coletivo. Então, o porteiro, ele não pode receber, por exemplo, uma geladeira. Nós não temos espaço para isso. Isso é uma responsabilidade do morador. Por falta de espaço, por ter que conferir a encomenda. Então, o que a portaria vai receber são pequenas encomendas, cartas e pequenas encomendas. Não tem como a gente alocar. Imagina se chega 10 geladeiras num dia. E a regra que é para um é para todos. Então, nós temos que
fazer esse levantamento e aí deixar isso claro para os moradores. Com relação a uma cesta básica, sim, o porteiro pode receber, desde que ela seja retirada em tempo hábil. Não dá para receber uma cesta básica e ela ficar na portaria por 15 dias. E acontece em muitos condomínios isso. Então, a gente tem que traçar todos esses, né, essa logística para que a portaria consiga atender vocês. Então, a portaria ela não pode ficar com chave de unidade, porque isso é um serviço particular. Então, ela não pode assumir essa responsabilidade. Então, ela vai receber pequenos volumes por tempo determinado na portaria, tem que ser feita a retirada e não poderá ficar com chave de unidades. O pessoal elegeu a síndica Daiane Fidelis, e aí, de repente, o pessoal não quer você lá mais. E eu sempre falo isso. O pessoal quem? Às vezes um morador não quer a síndica. E aí ele acha que tem que sair. Mas somos 288 apartamentos. Você tem um contrato que impede os moradores de retirar você do condomínio? Pessoal, vamos lá. Eu fui eleita em assembleia, participei com alguns candidatos aí do condomínio de vocês, e eu fui eleita. Estou no condomínio para oferecer o melhor serviço, mas eu preciso que vocês acompanhem esse serviço e que vocês estejam satisfeitos com eles. Então, a qualquer momento, né, houve uma insatisfação do condomínio. Quando eu digo de condomínio, eu digo da maioria dos moradores. Existem moradores que simplesmente não gostaram da síndica, e aí? Como que a gente faz? E nós estamos no mesmo barco. Então, às vezes, decidir, né, e definir que a síndica não vai fazer um bom trabalho no condomínio implica na vida de vocês também. Então, eu vou estar no condomínio de vocês enquanto vocês querem que eu esteja. Aí é a casa de vocês. Eu vou entrar na casa de vocês e trabalhar para vocês enquanto vocês quiserem que isso aconteça. A partir do momento que essa relação não for saudável para ambos os lados, a gente chama o outro síndico, faz uma nova eleição para que vocês se sintam representados. Então é importante que o síndico represente os desejos dos condôminos, né? Que o síndico ele tenha esse amparo dos condôminos, que ele seja a pessoa que fala pelos condôminos, a pessoa que direciona os condôminos, ele faz a gestão do condomínio. É alguém que vocês precisam confiar, e isso é construído por um tempo. Então, eu acho que ainda é muito precoce. Eu sei que teve moradores que se candidataram e a gente tem conhecimento que talvez fariam melhor para o condomínio. Mas eu acho que é momento agora da gente dar uma tranquilizada, deixar o síndico trabalhar, deixar a administradora trabalhar, para depois a gente sentar e conversar. Daiane, isso está bom, isso não está bom, nós queremos, nós não queremos, para que a gente tenha uma relação saudável e que seja produtivo para ambos os lados. É uma relação de dois lados, né? Então, às vezes, não tá bom para o condomínio, mas às vezes também não tá bom para o síndico. Então, às vezes, o síndico está sendo perseguido no condomínio. Existe mais, viu, gente? Às vezes o cara persegue o síndico o tempo todo. Uma pessoa do condomínio não gosta do síndico o tempo todo, perseguindo, perseguindo. O síndico vai pedir para sair. Naturalmente. Então a relação tem que ser boa para os dois lados. Tem que ter ganho para os dois lados, né? O trabalho da síndica profissional esse é o meu trabalho, é a minha sobrevivência, vou trabalhar. Para vocês tem uma síndica profissional, vai trazer resultado, vai melhorar o meu condomínio. É um ganho dos dois lados. Não pode ser só de um lado. O síndico ganha dinheiro, mas 60 dias que não vem no condomínio e não responde uma mensagem. Não tem por que estar no condomínio. E o condômino também, vocês podem convocar uma assembleia também, por um quarto dos condôminos. Com a gente não vai precisar acontecer isso. Porque toda vez que há uma insatisfação, 10 pessoas ligou insatisfeito. A gente faz uma pesquisa para entender esse nível de insatisfação, entender qual o próximo passo, entender qual a necessidade do condomínio e trabalhar em cima disso. Beleza? Ah, não. Cara, 50 pessoas não quer você aqui mais. É muita gente que não quer. Então, realmente, temos que sair. Convocamos a assembleia com a eleição de síndico, com a alteração da administradora e vocês definem próximos rumos. Sempre a decisão vai ser de vocês. Só não pode acontecer de uma pessoa do condomínio, né? Eu não gosto. E ele quer convencer todo mundo a não gostar. E ele começa a trabalhar para isso. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. E ele fica buscando pera em ovo. Não é isso? Na realidade, é justamente isso. Eu recebi algumas mensagens, né? Nós não estamos satisfeitos, mas não estamos satisfeitos. Nem foi feito o trabalho ainda, então a gente precisa ser maduro. O condomínio ele é uma empresa, então nós precisamos ser racional. Essa prestadora, essa síndica, ela traz resultado para o condomínio, é isso que nós vamos avaliar.
E sempre norteando que todo relacionamento ele é baseado na confiança e no respeito. Então, independente da circunstância, o síndico ele não pode perder o respeito pelos condôminos, da mesma forma que o condômino não pode perder o respeito pelo síndico. Então, isso é importante que a gente, desde o início, tenha essa base de relacionamento. Você tem uma insatisfação, você não concordou, porque o síndico, pessoal, ele não vai conseguir atender a expectativa de todo mundo e agradar a todo mundo. Então, nós estamos falando aí de 288 unidades, cada um com um pensamento diferente, cada um com uma opinião diferente, e existem momentos que o síndico ele tem que se posicionar. E isso é importante, que vocês entendam qual que é o meu papel e qual que é o papel da síndica. E assim nós construímos um relacionamento saudável, respeitoso e produtivo para o condomínio. Porque a Daiane, ela vai embora do condomínio em algum momento. O síndico, ele passa pelo condomínio, mas vocês vão estar aí usufruindo desse trabalho pelo resto da vida de vocês. Então, esse processo de implantação agora é primordial para vocês. Quanto mais vocês forem abertos a esse crescimento agora, os maiores beneficiados serão vocês. É o chamado início perfeito, né? Você precisa ter o início perfeito para fluir e para dar certo. E o início perfeito de implantação de condomínio só acontece se os condôminos, juntamente com os conselheiros e o síndico, estão alinhados, eles querem o melhor para o condomínio. E eles vão fazer o melhor para o condomínio, porque são sementes que vocês plantam agora e que vai durar o resto da vida. Implantou um condomínio mal, você já vai saber lá na frente. Vai ser bagunça generalizada. Mas o pessoal perguntou também, Daiane, tem alguma coisa que o síndico não pode fazer no condomínio? Uma coisa que o síndico não pode fazer? Pessoal, tem um tanto de coisa que o síndico não pode fazer. Então, o síndico, ele não chega no condomínio e é a casa dele. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas nós temos o Código Civil, no artigo 1348, que vai nortear quais são as obrigações do síndico. E dentro elas, todas estão dentro. O síndico precisa cumprir pela legalidade. Então, ele tem esse papel, ele precisa fazer o que é certo, ele precisa fazer o que é melhor para o condomínio. Então, essa é a obrigação do síndico, trabalhar dentro da lei, fazer o que é correto, não o que ele acha que é correto. Você falou uma coisa bem interessante sobre o que é correto e sobre o que é justo. Tem muita gente que confunde essas duas coisas. Exemplo. Ratear o gás igual para todo mundo não é justo, mas é o correto. Exatamente isso. Então, quando vocês compram o empreendimento de vocês, vocês recebem a convenção e ela vai determinar como eu trabalho. Então, o Código Civil fala que é dever do síndico cumprir e fazer cumprir convenção e regimento. Então, quando a gente fala o gás vai ser feito rateio, alguns moradores vão discordar disso e eu aceito a discordância dele, mas eu tenho que cumprir. Por quê? A minha obrigação é cumprir o que está lá na convenção de vocês. Morar em condomínio, pessoal, nem sempre é justo. Né? Às vezes mora 5 pessoas em um apartamento, no outro mora 2. E todos pagam o mesmo valor. Não é justo? Não é justo, mas é o correto. Muito bom. Então é isso. Tem algumas outras perguntas aqui. Se o visitante precisa cadastrar para adentrar no condomínio, então vai ter esse suporte, tudo, né? Essa estrutura para que ele se cadastre, né? Lógico, tudo é um treinamento, de porteiro e tudo. No início vai ser mais conturbado, normal, tenham paciência, vão pontuando, né? E a gente vai melhorando até o condomínio chegar no nível que vocês esperam. Isso é construção, a 4 mãos. Síndico, condôminos, empresa vai fazer a conservação. Então, isso tem que ser, né, mais pessoas envolvidas para a gente ir melhorando o processo a cada dia. Quais são as penalidades para quem não pagar ou atrasar o pagamento do condomínio? Então, na convenção também já estabelece quais são as penalidades, beleza? Multa de 2%, mais juros de 1% ao mês. Não pagou em dia, esta é a penalidade, beleza? Nós vamos ter aí uma garantidora. Infelizmente, hoje é impossível ter um condomínio desse tamanho sem uma garantidora de taxa de condomínio. Beleza? Vocês também vão escolher isso em assembleia. Já estamos buscando os orçamentos das melhores de Minas Gerais para poder participar com vocês, né? Quando vocês receberem os orçamentos, pesquisem sobre a empresa, né? Então, a taxa lá a gente está tentando buscar dentro do que a gente aprovou, 5%. Visto que, como condomínio novo, elas não querem cobrar só 5%, porque é um tiro no escuro. Eu tenho um condomínio que tem, quando a gente pegou, estava com 50% de inadimplência.
E aí eles assumem essa bronca de 50% de inadimplência, eles não conseguem ter lucro, só prejuízo. Mas também vai precisar ter a garantidora aí, e aí tem lá os custos dela. Ah, demorou mais de 30 dias, tem honorários de cobrança. Então, taxa de condomínio é título executivo. Paguem em dia. Não deixe de pagar a taxa de condomínio. Quando acumula, fica difícil pagar. Eu sei que vocês vão estar mudando, tem muita conta, mudança não é barato, mas não deixe de pagar a taxa de condomínio. O condomínio sobrevive com a taxa. Não pago a taxa de condomínio, e aí como que eu cobro alguma coisa? O condomínio precisa desse valor para ele existir, né? Então, por isso que é importante ter uma garantidora dentro do condomínio. Não tem como hoje a gente contratar várias prestações de serviço e não ter certeza que no próximo mês nós vamos conseguir arcar com isso. Então, a gente traz uma garantidora para que a gente consiga fazer um planejamento financeiro e para que o condomínio comece a andar. Nesse primeiro momento, a gente tem mobília de salão, o que tiver que ser feito, né? A gente tem que comprar alguns utensílios para o condomínio, contratar pessoas, e isso é feito através de dinheiro. Então, nós não recebemos o condomínio com a conta dele em movimento. Então, nós precisamos fazer essa arrecadação para que a gente consiga mostrar para vocês e apresentar para vocês os trabalhos do condomínio. O nosso trabalho sempre foi esse, gente, trazer esclarecimento. Então vocês vão ver que vai ter uma palestra aí. Então vamos fazer uma palestra, mais pessoas falando sobre convívio em condomínio. Então, assim, siga esse canal aqui, vai lá, marca o sininho aí, siga, marca as notificações lá para vocês receberem, porque nós que moramos em condomínio, trabalhamos para condomínio, a gente precisa ter mais interesse por essa área. Porque normalmente não tem, né? A pessoa muda para condomínio e ela não tem muito interesse sobre condomínio, sobre regras. E a proposta desse espaço aqui é trazer esse esclarecimento. Nesse vídeo aqui hoje, quantas coisas eu acredito que a gente pôde contribuir para vocês, né? Quanta coisa a gente aprendeu também. Porque toda vez que a gente ensina ou passa uma informação, a gente está aprendendo duas vezes. Então isso é muito importante aqui para o canal. Então se inscreva e acompanhe que vai ter mais vídeos para vocês aí falando sobre condomínios em geral, né? Então todo dia alguém novo aqui falando sobre regras, sobre direito, sobre conservação, sobre manutenções. Então sempre vai ter alguém aqui novo aqui para conversar com vocês e trazer esclarecimento para melhorar a cada dia, né, a convivência dentro dos condomínios. É isso, Daiane? Pessoal, é isso aí. A gente esclareceu algumas dúvidas. Eu sei que vão aparecer muito mais dúvidas, né? O Wagner disse: nós vamos fazer uma palestra. A gente faz uma palestra sobre vida condominial. A maioria dos moradores vem de casa e não sabe nem como que funciona. Às vezes não tem nem noção de como usar o condomínio. E aí a gente traz isso para que facilite a vida de vocês. Então a gente vai trazer esses esclarecimentos. Peço vocês que tenham paciência. Eu sei que tem algumas dúvidas que não foram esclarecidas, até porque eu também tenho dúvidas. A maior dúvida do pessoal aí é quando eu posso me mudar. Isso é uma resposta que eu ainda não tenho para vocês. Quando vai ser feita a vistoria da área comum, eu ainda não tenho, mas eu vou deixando você ciente disso à medida que eu for recebendo essas informações. Então, nós vamos trabalhando juntos. Para mim é um prazer fazer parte do condomínio de vocês e eu acredito que vai ser uma parceria muito produtiva para todos os lados. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar com a gente até agora e acompanhe aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado, Daiane. Valeu mesmo Obrigada. pela presença aqui. Foi muito bom, muito esclarecedor, né? E eu vi que você está muito tranquila com essa implantação. Isso é muito bom, mostra que você tem um conhecimento do que você está fazendo dentro deste condomínio, como assim dentro dos outros condomínios também, não é isso? É importante ressaltar isso, né? Que eu não tenho somente um condomínio, então eu já tenho uma experiência em condomínios. Cada condomínio é um condomínio, né? Cada condomínio que a gente vai é uma experiência diferente. Mas nós sabemos o caminho. E como esse caminho vai ser percorrido, não depende somente da Daiane, depende da construtora, depende dos condôminos, mas eu acredito que juntos nós vamos chegar onde a gente espera. Então é isso. Obrigado. Obrigada. Até o próximo. Até o próximo.